Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 8 de janeiro, são 10 horas da manhã. Está começando agora o primeiro Cresce Esclarece ano de 2021. Olha que maravilha, estamos juntos, firmes e fortes. Eu aqui desse lado, você aí do outro lado da telinha, e sempre juntos em busca do melhor para o mercado imobiliário, para o corretor de imóveis, trazendo informação quente, informação importante na carreira e no dia a dia do corretor, né? É um prazer recebê-los aqui e receber o nosso convidado de hoje, que vai falar sobre due diligence no mercado imobiliário, que é o advogado Luiz Felipe Arcângelo. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceito o nosso convite, Luiz. Tudo bem? Tudo bem, Sônia. E você? Eu que agradeço mais esse convite de poder participar aqui do Cresce Esclarece, sempre ao seu lado, né, Sônia? Imagina, é um prazer. Eu fico feliz em vê-la bem, né, em tempos de pandemia, em vê-la novamente, dessa vez online, né, Sônia? A última vez... Pois é, né? A gente sente saudade, né, do estúdio lá do Cresce, mas ainda, infelizmente, não podemos ir para lá. Mas Exatamente. Vai chegar, com certeza. É isso aí, mas é uma honra para mim, principalmente quando você me falou qual seria a pauta, né, do nosso tema, né, que é um tema que está tão presente aqui na nossa atividade, no nosso dia a dia. Então, vamos lá, é uma alegria poder participar ao seu lado. Com certeza, a alegria é nossa, e em nome do nosso presidente, já quero te agradecer, porque eu tenho certeza que ele é um fã seu, e tenho certeza que ele está muito feliz também de contar com a sua presença. Eu só aproveitando que você está dizendo, eu quero mandar um abraço para o presidente e dizer que a recíproca é verdadeira e em dobro com relação... Tá ótimo. Gente, estou esperando as perguntas também dos nossos internautas, tá? Vamos mandar a nossa participação aí pela TV Cresce, pelo YouTube, pelo Facebook, enfim. Mandem as suas perguntas e participem aqui do nosso programa. Então, vamos lá, Luiz. Vamos explicar para quem é leigo ainda, ou quem não tem muita intimidade com esse termo, o que é due diligence? É interessante essa sua pergunta, Sônia, porque realmente muitas pessoas não sabem o que é a due diligence imobiliária, né? Não só clientes, essa semana mesmo, um cliente queria nos contratar aí para acompanhar a questão da documentação relativa à compra de um terreno por ele, e quando eu disse que esse serviço se chamava due diligence, ele falou, nossa, como fala, Luiz Felipe? Eu falei, due diligence imobiliária. Então, as pessoas não sabem. E não só os clientes, de uma maneira geral, como muitos profissionais do mercado imobiliário também, né? Então, é muito importante essa nossa explicação. E esse termo due diligence, ele vem do termo em inglês, Sônia, que quer dizer devida diligência, tá? E o que é a due diligence imobiliária? Na verdade, esses profissionais especializados aí no direito imobiliário, eles irão preparar, né, analisar toda essa documentação relativa ao imóvel. Quais são os documentos, Sônia? Aquela matrícula com negativa de ônus, para ver se ela está tudo certo com relação aos fatos ali relacionados, relatados naquela matrícula, as certidões negativas do vendedor, são todos esses documentos que esse profissional irá analisar, de modo aí que ele diminua ao máximo o risco envolvendo a aquisição ou a venda desse imóvel. E no final dessa análise, Sônia, é gerado aí um parecer por esse profissional, onde constará aí o resultado dessa investigação, né? E com a opinião desse profissional do mercado imobiliário, dizendo quais são os possíveis riscos desse negócio. É recomendável esse negócio seguir adiante? Não é recomendável ele seguir adiante? E só para fechar, a due diligence, ela não existe como uma figura autônoma aí na legislação brasileira, mas ela é uma metodologia a ser utilizada por essas partes, opcionalmente por essas partes, e que pode ser utilizado em diversos momentos dessa negociação, sempre trazendo segurança, né, a esses clientes, né, dos negócios imobiliários. Uhum. E ela é um procedimento obrigatório, vamos dizer assim? A análise dos documentos, Sônia, eu entendo que é obrigatório sim, pois só com a análise dessa documentação que vai ser apurado se há algum risco em adquirir ou não
aquele imóvel. Por quê? Nós sabemos, Sônia, que essa preocupação pode ser um grande transtorno para quem está vendendo o imóvel, principalmente para quem está comprando. Então, a análise da documentação, sim, essa é obrigatória, até para que não haja problemas tais como uma fraude à execução, uma fraude contra credores, que pode levar até a uma anulação desse negócio. Então, de fato, essa análise da documentação, ela é obrigatória, sim. Uhum. Que, na verdade, talvez o profissional não conheça com esse nome, né? Não conheça o procedimento, sabe que tem que analisar, mas não conhece com esse nome, né? Porque exatamente. Parece... Eles não... Eu, como leiga, estou entendendo assim, o corretor vai lá e analisa a documentação, que ele já faz isso no dia a dia. E o due diligence é um pouquinho mais aprofundado, é isso? É exatamente isso, Sônia. A due diligence, né? Nada mais é que a análise da documentação, né? Ele vai analisar essa documentação. E o corretor, em todo negócio que envolve, que o corretor participa desse negócio, até por conta do Código Civil e da obrigação que o corretor tem em dar segurança para as partes, ele tem que tirar todas as certidões para ver se não vai ter nenhum problema naquela transação. Só que a due diligence é um pouquinho mais aprofundado. É mais aprofundado. Porque se aparecem processos nessas certidões, daí vai fugir um pouco aí do trabalho do corretor, porque daí vai entrar a figura do advogado especializado em direito imobiliário, porque daí esse advogado, até pela sua formação, ele vai ter que ver, será que aquele processo vai trazer algum risco para aquele comprador? Se ele comprar com aquele processo de execução que está em andamento, qual o risco de ele levar adiante esse negócio? Então, aí que entra esse trabalho do advogado especializado em direito imobiliário. E esse serviço ele pode ser prestado pelo corretor, pelo advogado? Quem é o profissional indicado para prestar esse serviço? Quem é o profissional indicado, né? O profissional para fazer esse serviço o corretor de imóveis, igual nós estamos dizendo aqui, ele já fará esse serviço, porque faz parte do trabalho do corretor, né? Porque ele tem que executar aquela sua mediação com diligência e prudência e prestar ao cliente ali todas as informações sobre o andamento do negócio. Então, o corretor, na sua atividade, ele já faz isso. Só que quando aparece apontamento, Sônia, daí entra a figura do advogado, porque o corretor, ele vai entregar certidões para as partes, vai falar, tá aqui as certidões. Se nada consta nessas certidões, o negócio pode avançar. Não há problema de o negócio avançar. Mas se aparecem apontamentos, se aparecem processos, certidões negativas que foram tiradas, Sônia, daí o comprador ele tem que constituir um advogado, porque esse advogado vai ter que fazer uma análise fria desses documentos, né? Será que esses processos que saíram nas certidões levarão a uma fraude contra credores, uma fraude à execução, uma possibilidade de perda do imóvel por conta desses processos, perda por evicção? Então, tudo isso está relacionado com essa análise que o advogado vai fazer de maneira mais aprofundada, que é a due diligence imobiliária. Que é uma coisa mais técnica, né? É uma coisa mais técnica, que exige do advogado, né? Exige a participação do advogado. E, Luiz, normalmente, esse trabalho, ele é feito para quem? Para o cliente? É para quem compra, para quem vende? Ele pode ser feito para as duas partes, enfim. Interessante a sua pergunta também. Esse trabalho, Sônia, ele pode ser feito tanto para o vendedor, organizando aí toda a documentação necessária para agilizar essa negociação de venda, né? Fazendo isso para o vendedor, para dar tranquilidade para ele nessa negociação, mas principalmente para o comprador. Por quê? Porque o comprador, ele quer ver analisada toda aquela documentação do imóvel. Para quê? Para que ele compre aquele imóvel com segurança. Para que amanhã ou depois não venha um credor daquele vendedor, devedor, dizendo que, olha, tem um crédito com relação ao vendedor, ele vendeu esse imóvel para o comprador, se tornou insolvente, e com isso ele prejudicou ele trouxe prejuízo a esse credor. Então, pode ser o caso de até uma anulação desse negócio. Imagina como
tem muito aqui no nosso escritório, né? O comprador desesperado, aquele novo proprietário, porque houve uma penhora na sua matrícula do seu imóvel em decorrência de processos antigos daqueles antigos proprietários. Olha o que pode virar isso, né? E para o corretor também, porque se o corretor não tomou todos os cuidados da análise dessa documentação, Sônia, o que pode acontecer? Ele pode responder por perdas e danos. Se ele omitiu alguma informação, se ele não fez o seu trabalho da maneira que ele deveria ter feito, né? Então, por isso que o corretor, tanto o nosso presidente fala tanto, né, que a atividade do corretor não é só vender, né? Tem todo esse processo da venda por trás disso, né? Da entrega das certidões negativas, de verificar outros dados do imóvel também, não só a documentação. Então, tudo isso é muito importante. Ele pode ser corresponsável, né, se caso aconteça algum problema, né, e aí vai responder até com seus próprios bens. Exatamente, exatamente. E aí também, Sônia, a importância de comprar com um profissional credenciado no Cresce, né? Porque o profissional credenciado no Cresce, que está regularizado, inscrito, ele vai responder por aquela venda que não deu certo. Mas cadê as certidões negativas? O corretor não tirou as certidões negativas? Olha aqui os processos que tinham execução à época da venda. Então, ele vai responder junto com o vendedor. Não adianta depois dizer que não sabia, né? E está aí o Cresce com tantas palestras, tantas informações, né? Que está levando aí no dia a dia, às vezes até 3 palestras por dia. Aí, conteúdo tem, né? Basta esse profissional querer se qualificar, né? E cada vez mais é importante esse profissional se qualificar, não só o corretor, como o advogado, em todas as áreas. E aquele profissional qualificado, ele tem um destaque diferente. Isso nós sabemos. Luiz, esse procedimento, a due diligence, ela pode ser cobrada à parte numa transação? Sim, Sônia, quando esse serviço é prestado por advogados, é cobrado honorários advocatícios por esse serviço, tá? O advogado vai cobrar ali os seus honorários para fazer esse acompanhamento, essa due diligence imobiliária. Mas quanto ao corretor de imóveis, Sônia, eu entendo que, como ele tem que executar essa mediação com diligência, com prudência, e prestar ao cliente todas as informações sobre o andamento do negócio de maneira espontânea, como fala o artigo 723 do Código Civil, tirar certidões da segurança para as partes faz parte do trabalho do corretor de imóveis. Então, esse corretor de imóveis, ele não deve cobrar nenhum valor a mais para fazer esse tipo de trabalho. Isso faz parte no trabalho dele, né? Naquela comissão que ele vai receber pela intermediação do negócio. Uhum. Agora, quando há necessidade, tem apontamentos e há necessidade do trabalho do advogado, daí o advogado, sim, irá cobrar os honorários advocatícios por conta desse trabalho que ele vai realizar de due diligence imobiliária. Tá. E, em geral, quais são os documentos que são analisados numa transação? Assim, com mais cuidado, vamos dizer assim, né? Outra pergunta bem interessante, Sônia. Nós sabemos, e os corretores sabem, os advogados, que nós temos aquelas certidões que são as certidões que são usualmente tiradas. Quais são elas, Sônia? São aquelas certidões negativas relativas ao vendedor, que é a civil, a criminal, a trabalhista, a fiscal, a federal, certidão negativa de débitos de condomínio, certidão negativas de débitos de IPTU, matrícula com negativa de ônus. Se aquele vendedor ele tem uma PJ, tem que tirar também as certidões da pessoa jurídica também, porque tem aquele incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, desconsidera a PJ e ataca o patrimônio da pessoa física. Então, quando tem PJ, tem que tirar da pessoa jurídica também. Mas essas, Sônia, são as certidões que a gente chama de certidões triviais, que todo mundo tira, que até o escrevente do cartório, ele tira também a pedido do corretor. Hoje é muito mais fácil tirar essas certidões, né, Sônia? Porque essas certidões hoje são online, tem os links para tirar essas certidões. Qual é a dificuldade hoje? Nenhuma, né? Nenhuma dificuldade. Mas
é muito importante também algumas outras certidões. Por exemplo, se você está comprando uma casa dentro de um condomínio, tem que tirar certidões também relativas ao condomínio, porque aquele comprador ele vai assumir a situação daquele condomínio também que ele está comprando uma casa dentro, um apartamento desse condomínio. Então, o condomínio está em dia com o FGTS, está em dia com a Receita, está em dia com o pagamento da água junto ao DAERP, por exemplo, aqui de Ribeirão Preto. Porque, por exemplo, Sônia, tem condomínio em Ribeirão Preto que deve mais de 2 milhões de reais ao departamento de água aqui, de esgoto de Ribeirão Preto. Então, imagina, você comprou uma casa dentro desse condomínio e depois você fica sabendo que o condomínio tem que pagar 2 milhões ao DAERP. E vai ser rateado com você, né, a despesa. Imagina, então, todas essas informações são importantes. Aquele imóvel que está sendo vendido faz parte de uma rua. O comprador, desde o início, falou que ele queria fazer uma clínica lá, um comércio. Será que naquele imóvel pode fazer um comércio ou é um bairro estritamente residencial? Tudo isso são informações importantes também, que aquele profissional do mercado imobiliário que está intermediando essa negociação, ele deve também prestar essa informação ao comprador no momento da intermediação. Até para não ter nenhum tipo de problema depois, né? Como a gente sempre fala, o que é combinado antes, né? Não fica caro depois, né? Não, e essa situação que eu estou te falando aconteceu de fato aqui e chegou ao nosso escritório. Um médico comprou um imóvel para fazer uma clínica, na hora que ele deu a entrada na prefeitura, o bairro era residencial, ele não poderia fazer a clínica, e já tinha até lavrado a escritura. Então, e aí, o que acontece numa situação como essa? Esse médico aí, comprador, ele está buscando aí, judicialmente, cancelar o negócio? Que seja um reembolso, uma indenização com relação ao vendedor, e a imobiliária, porque desde o início foi informado, inclusive por e-mail, que essa compra se daria para esse fim, também vai responder junto ao vendedor. Nossa, é bem complicado mesmo, né? E no caso, Luiz, além desses documentos que tem que ser muito bem analisados, tem algum outro tipo de procedimento que seja indicado no due diligence, por exemplo, uma visita, enfim, alguma outra análise que tenha que ser feita? É interessante também, Sônia, essa sua pergunta, porque a própria ANOREG, que é a Associação aí dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo, ela tece alguns cuidados aí práticos que podem ser observados pelo comprador no momento da aquisição de imóvel. E um dos cuidados que eu me lembro aqui, que eu posso passar, que ela diz lá, que é uma relação que está na página lá da ANOREG, por exemplo, visitar o imóvel em dias e horários alternados, examinar esse imóvel, Sônia, para verificar ele, o grau de conservação do imóvel, se tem problemas elétricos e hidráulicos. Uma interessante também que ela fala assim, conversar com futuros vizinhos do prédio para ver se o prédio realmente é bom. Isso é muito ruim, às vezes, para o corretor, porque leva até uma desistência do negócio, né? Eu tenho, por exemplo, um amigo, que é muito amigo, aliás, que resolveu ir à noite no imóvel, para ver como era a noite. Daí, à noite, o barulho da estrada que a casa fazia muro era insuportável, e a esposa dele não quis. Então, ele acabou desistindo do negócio. E confirmar também o valor do IPTU do condomínio é muito importante também, porque muitas vezes está na página ali da divulgação do imóvel, determinado o valor do condomínio, mas na hora da negociação, o condomínio aumentou de tanto para tanto, principalmente nesses tempos agora, né? Então, tudo isso é importante no momento aí da aquisição do imóvel. Você estava falando aqui, eu estava lembrando, de repente, visitar o imóvel num dia de chuva para ver se a rua não inunda, né, não alaga, né? E nesses tempos está acontecendo muito isso, né? Ainda mais em janeiro, né? Garagem, né? Tem garagem de prédio que já teve até casos, né, de vítimas, né, de alagamento em garagem de prédio. Então, isso é bem interessante mesmo, Sônia. É verdade, é complicado mesmo, né? E você estava falando em fraudes, né? Enquanto a gente estava conversando assim, qual que é a diferença entre fraude contra credor e fraude à execução?
Interessante também esse questionamento, Sônia, que até a gente tem uma aula que a gente dá na pós-graduação, que é justamente sobre fraude contra credores e fraude de execução, e é a dúvida de muitos alunos até. Na fraude contra credores, Sônia, o devedor ele tem obrigações assumidas e ele aliena o seu patrimônio. Mas na fraude contra credores há necessidade de uma ação específica para o reconhecimento dessa fraude, tá? E trata-se aí de um Instituto de Direito Civil que diz respeito à ordem privada. Então, ela é menos grave, vamos pensar, que a fraude à execução. Porque na fraude à execução já, o devedor ele já tem ações executivas ou condenatórias contra ele e ele aliena o seu patrimônio. Ou seja, já é uma fraude contra o processo, porque já envolve a ordem pública. Então, é mais grave, porque vai contra a atividade jurisdicional do próprio Estado, né? E na fraude à execução, não há nenhuma necessidade, por exemplo, de uma ação, como na fraude contra credores. Basta uma petição na própria ação de execução, comunicando que aquele devedor, ele vendeu o imóvel, não deixando patrimônio, ou seja, ele está numa situação de insolvência, que ele vendeu o imóvel e trouxe prejuízo àquele credor que tem uma ação contra ele, então, com isso, tem uma fraude à execução. Então, haverá uma penhora, mesmo que o imóvel esteja já com um terceiro, que já lavrou a escritura para ele, na fraude contra a execução, uma penhora já em nome do terceiro. E esse imóvel vai ser vendido, levado à praça, leilão, para pagamento dos credores. Veja o problema que não leva a isso, né, na fraude à execução. Então, na fraude à execução, ela é mais grave, porque já tem processos distribuídos em face daquele vendedor, devedor, né, que está vendendo aquele imóvel. Está dilapidando o patrimônio com a intenção de não pagar os credores. A verdade é essa. E além do prejuízo financeiro, o que pode acontecer com uma pessoa que comete esse crime, vamos dizer assim, né? Na fraude à execução, você diz? Na fraude à execução, o que vai acontecer? Se é na fraude contra credores, esse imóvel vai voltar, vai permanecer no patrimônio desse devedor para que ele possa responder com esse imóvel junto aos seus credores. E na fraude à execução, o que vai acontecer na fraude à execução? Vai penhorar no nome dele já, mesmo que ele tenha uma escritura no nome dele, vai penhorar no nome dele, no nome desse terceiro adquirente, vai ser levado a leilão, vai ser arrematado por alguém e com isso vai pagar os credores, tá? E se tiver uma diferença para o vendedor receber, ele recebe essa diferença. Mas junto àquele adquirente que teve o seu imóvel penhorado, o que vai restar a ele? Entrar com uma indenização contra o vendedor. Mas e se esse vendedor não tiver mais nada para responder? Esse adquirente vai ficar a ver navios, né? Porque o que vai acontecer com ele? Não vai ter o que fazer. Ele vai entrar com ação contra esse vendedor, devedor, mas ele não vai ter muito o que fazer, porque já não resta mais patrimônio a ele para responder junto a esse credor. Por isso, a importância do corretor para dar segurança a esse negócio na apresentação das certidões e do advogado especialista em direito imobiliário de acompanhar esse processo. Porque o risco é muito grande, Sônia, o risco é muito grande. Eu imagino. Tem um comentário aqui de um internauta, o Douglas Borges, ele diz: é importante saber se o imóvel está em área não edificante. Sim, até pela finalidade da compra desse imóvel, né? Se a finalidade foi essa na compra do imóvel, isso é mais um ponto que tem que ser analisado nessa due diligence. Luiz, pelo princípio da concentração da matrícula, dos atos da matrícula, a gente deve deixar, então, de fazer as diligências e tirar as certidões, não é tão importante quando a gente leva em conta essa concentração dos atos na matrícula? Outra pergunta que a gente recebe muito em sala de aula, e até hoje é objeto também de questionamento, muito para aqueles que atuam também com o direito notarial, registral, né? Primeiro, só para a gente explicar, Sônia, o objetivo da lei, do princípio da concentração dos atos da matrícula na época, era o de concentrar qualquer ato relacionado ao imóvel na matrícula do imóvel. Ou seja, se esse ato
se essa constrição, se essa penhora foi averbada na matrícula do imóvel e ocorrer a venda, não há de se questionar que o terceiro não tinha ciência que tinha uma penhora na matrícula do imóvel. Mas se havia ali a ausência de qualquer constrição, qualquer penhora na matrícula do imóvel, poderia simplesmente, por essa lei, vender o imóvel. Por quê? Porque foi tirada a matrícula, não havia nada na matrícula, então não haveria nenhum obstáculo para fazer a escritura. Então faria a escritura e o negócio seguiria adiante, sem que tivesse que ter nenhuma análise das certidões, bastaria a análise da matrícula do imóvel, se teria uma penhora, uma constrição ou não. Mas, cronologicamente assim pensando, logo depois veio o novo CPC. E com o novo CPC, tem o artigo 792 ali, que trata da fraude à execução. Então, Sônia, nós não devemos deixar de adotar todas as cautelas no momento, tirar todas as certidões, porque com o novo CPC, conforme fala o Alexandre Câmara, que é um desembargador do Rio de Janeiro, ele fala que houve uma derrogação parcial do novo CPC, dessa lei, do artigo 54 da Lei de Concentração dos Atos da Matrícula. Então, o que valeria é o novo CPC. Então, nós devemos, sim, continuar adotando todas as cautelas. Essa questão de só tirar uma matrícula e fazer a transação é muito perigoso, porque você continua correndo o risco de ter uma fraude à execução, uma fraude contra credores, e é igual fala o Alexandre Câmara, né? O Alexandre Câmara fala o seguinte: se até respirar hoje tem risco, imagina comprar um imóvel, né? O Alexandre Câmara fala. Então, nós temos sim que adotar todas as cautelas de praxe necessárias quando da aquisição do imóvel, e os corretores, sim, devem continuar tirando as matrículas. Temos uma pergunta aqui da internauta Marina Ferreira Broker, pelo YouTube. Ela diz o seguinte: quando o vendedor é um incorporador, é necessário checar as negativas dos sócios? É uma boa pergunta também que a Marina fez, né? Na maioria das incorporações que são feitas, aí depende, né? Se é com uma sociedade de propósito específico, que nesse caso vai valer ali só aquela PJ que foi montada ali para fazer aquele empreendimento, né? Ou se seria um outro tipo aí de incorporação nesse caso. Mas o excesso de zelo nunca é demais, né? Quando de uma incorporação. E aqueles que atuam com incorporação tem algumas questões a mais ainda que tem que ver, né? Será que aquela incorporadora que está fazendo aquele empreendimento, verificar o histórico dela, se ela tem processos, os empreendimentos que ela fez, como que ficou, os empreendimentos dela foram levados adiante, foram entregues dentro do prazo. Então, para aqueles que atuam aí nessa due diligence, quando se trata de incorporação, e tem muito que é contratado aí, tem algumas informações ainda a mais desses profissionais que atuam quando da incorporação, quando se trata de due diligence de incorporação imobiliária. E, Luiz, em que circunstância a existência de uma pendência ela não chega a interferir na negociação do imóvel? A gente vê que tem aquela pendência, mas não vai ter nenhum tipo de prejuízo, vamos dizer assim. É importante, essa sua pergunta também é muito importante, Sônia, porque o fato de uma pessoa ter processos, ter dívidas, não significa, e por evidente, que esse devedor esteja impossibilitado de vender o imóvel, doar seus bens ou hipotecar, que seja. É até muito comum, Sônia, que as pessoas tenham dívidas, mas ao mesmo tempo tenham patrimônio, tá? O que o direito ele impede é a insolvência ou a insolvabilidade, conforme o Alexandre Câmara. Então, enquanto o devedor tiver bens suficientes para garantir as suas dívidas, é ampla a sua liberdade de dispor de seus bens, dividir. Ele não está impedido, por ele ter dívidas, ele não está impedido de vender os seus imóveis por ele ter processos. Ele pode vender aquele imóvel, desde que ele continue tendo patrimônio para responder por aquelas dívidas junto aos seus credores. Ele vendeu determinado imóvel, não há problema, desde que ele tenha outros imóveis para responder por aqueles processos.
Então, é isso que é importante a gente entender. O que o direito impede é a insolvência. Entendi. E mais uma pergunta aqui do Douglas Borges. Mesmo nada havendo na matrícula sobre execução, pode aparecer numa das certidões um processo. O que fazer? Com certeza, Douglas. Mesmo não tendo nada constando naquela matrícula, Douglas, isso não quer dizer que aquela pessoa não tenha processos e vai aparecer nas certidões, tá? Se aparecer nas certidões esses processos, Douglas, daí vai precisar aí de um profissional, de um advogado, para analisar qual o valor da causa desse processo, em que fase está esse processo. E esse vendedor que está vendendo esse imóvel, ele tem patrimônio, ele tem outro imóvel para responder pelo valor desse processo que apareceu na certidão? Ele tem mais patrimônio para responder, então não tem problema nenhum vender aquele imóvel. É esse trabalho, é isso que engloba essa due diligence imobiliária. É justamente entender que se aqueles processos que apareceram nas certidões vão trazer algum risco para aquele comprador do imóvel. É isso que engloba aí a due diligence imobiliária. Luiz, estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente, está ótimo. Quero aqui agradecer muito a tua participação. Tenho certeza que nossos internautas aprenderam muito hoje e vão pensar melhor no momento que tiverem uma transação para fazer, né? Vão analisar melhor antes de já ir passando as coisas, né? O negócio imobiliário é um negócio muito detalhista, né? Sim. E a gente precisa tomar cuidado, né? Longe de nós aí queremos esgotar o tema, né, Sônia? Logicamente a gente não consegue, é um tema muito rico, mas se a gente conseguiu trazer aí aos nossos internautas, as pessoas que acompanharam a nossa live, se a gente conseguiu trazer um pouquinho de alerta, né, de buscar o conhecimento para que leve segurança aí aos seus clientes, já valeu, né? E a gente fica à disposição aí dos corretores, tá? E com certeza à sua disposição, Sônia, para nós. Imagina, eu agradeço, Luiz, a tua disponibilidade e o teu conhecimento, essa possibilidade de compartilhar esse conhecimento com os nossos colegas, né? Que é fundamental também, que eu acho que conhecimento tem que ser compartilhado, né? Conhecimento compartilhado é conhecimento que não se perde, né? Com certeza. E a gente que ganha mais com isso. Somos nós mesmos que ganhamos mais com esse compartilhamento, né? É sempre uma forma de conseguir manter esse aprendizado, né? Que também nos foi objeto de estudo, né? Em determinado momento, né? E quero lembrar aos colegas também, falando em conhecimento, que hoje teremos mais uma live às 18 horas. O nosso palestrante Wagner Coelho vai trazer o tema o humano no centro da gestão de negócios, a evolução do RH. Também, para quem trabalha nessa linha, acho que é bem interessante a gente estar assistindo e prestando atenção nas nossas empresas, né, na gestão das nossas empresas. Luiz, muito obrigada, agradeço a você mais uma vez, agradeço aos internautas que nos acompanharam, e semana que vem estamos juntos novamente para mais uma sexta-feira com Cresce Esclarece. É isso aí, eu que agradeço, Sônia, e até a próxima, tá? Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado a toda a equipe aí do Cresce, Gilberto e todo mundo, tá? Um abraço.